no pé da planta a gente afasta um pouquinho a palha, tá? E deixa o arranque inicial dela não ter competição. Aí depois que ela já está grande, fica com palha em volta, tá? Os antigos, inclusive, as pessoas, os agricultores mais antigos, podem confirmar ou não aí, mas o pessoal, muitas lavouras traziam palha para botar no meio. O alho era uma que praticamente era sempre plantado assim, a cebola também. Hoje em dia a gente não consegue nem mais competir com cebola e alho com outros grandes produtores que tem em Minas Gerais, Goiás e tudo mais, mas era assim para fazer a terra não ficar mais fresca, né? Então é mais ou menos um retorno, só que em vez de trazer palha de fora, a gente faz a palha, produz a palhada no próprio local, tá? E a palhada tem duas funções, conforme o Pacheco falou. Primeiro, a proteção para erosão. Vai chover, não vai pegar na terra, vai pegar na palha, a palha protege e não atrapalha tanto. E a segunda, talvez essa, eu diria que é a principal, que a gente não está usando uma rotativa ou um arado para preparar a terra. Então, como é que essa terra vai ficar relativamente solta, vai permitir o plantio? Como é que vai ser essa aração, vamos falar assim, né? Então, a gente não tem um arado ali mecânico, a gente não vai passar um arado, não vai passar rotativo, não vai passar nada de máquina, mas vai passar só cortando, né? Ou tem o triturador, que fica bem junto à terra, tem roçadeira, já vi gente fazer só com facão, tá? Então, tem várias formas, já vi gente só bater o herbicida e o milheto tombar sozinho, a planta cai sozinho, tá? Então, deixar que a chuva deita o mato, e aí depois fazer o cobeamento. E quando a gente faz isso, que a gente mata o mato que estava aqui, imagina o que é uma planta de milheto, uma das que foi usada, da aveia, do milho, o sistema radicular dela se apodrecendo. Tá? Uma planta de milho, aqui fosse o solo, a gente vendo no raio-x da terra, aqui a planta de milho, imagina o que tem de cabeleira de raiz de milho, uma planta. Agora imagine, multiplique isso para todas as plantas. Agora imagina que isso tudo vai se transformar em humus dentro da terra, como se a gente fizesse uma adubação orgânica de dentro da terra, tá? Então isso aqui vai soltar o terreno, aquelas raízes todas ela apodrecem e viram humus, né? Vira matéria orgânica disponível para a planta, tá? Então demora um tempinho para disponibilizar, é normal quando a gente transplanta ela levar uns 10, 15, 20 dias agarradinha, a gente acha que ela não está desenvolvendo, porque ela está nessa fase de apodrecimento. Depois que isso é disponibilizado, aquilo vai transformando em humus, aí o arranque é melhor. Nós estamos vendo um brócolis, né? Agora, tá bem, você vê que o brócolis do Ney ali teve problema de falha por causa de formiga no início e tal e coisa, mas as que sobraram estão com um verde bem azulado, bem mais intenso. Tá? O próprio Ney dele está falando, nossa, olha a saúde desse brócolis e tal, etc. A falha foi no stand. Foi o stand que a gente fala que falhou, né? Foi cortado por formiga. Mas as que sobraram, ele está com uma planta extremamente saudável, sem precisar aplicar nada. Tá? Então, basicamente, o que eu diria, a adaptação para a hortaliça é essa. É que a gente tem que conseguir fazer a palha, não fazer competição e tem que parar uns 2, 3 meses a cada... Faz um ciclo de planta de cobertura, a gente chama essas plantas, que vão dar palha, a gente chama de planta de cobertura, né? No meio técnico. Aí faz planta de cobertura, 1, 2 ciclos de hortaliça. Aí dá uma outra, porque a terra também está ficando com muito problema de doença aqui na região. Você vê que a hernia das turcidas, da couve-flor, né? Daqui a pouco não tem mais área para plantar no verão. No inverno consegue, no verão não consegue. Então já tem várias áreas, e aí quando você faz isso, você faz uma rotação. Você já não mexe tanto a terra levando, né, o inóculo, né, o fungo de um lado para o outro, você não leva. Então a doença às vezes até ocorre, mas não espalha tanto. Então ocorre numa planta aqui, mas não passou a rotativa espalhando aquilo na terra. Então a gente, no balcão, né, que montou uma unidade, uma do lado da outra, convencional, mexer na terra e o plantio na palha. Ele falou que deu 70% no que mexeu e 5% mas não deu. Não deu, né? Mas era um tamanho pequeno, duas vezes o tamanho dessa galera aqui. Mas ele foi experimental, mas uma do lado da outra. Então, por quê? Na outra espalhou. Podia ter uma coisa aqui na cidade espalhou, na outra não espalhou. Né? Então, esse é outro fator que é a questão, além de todas as vantagens, você falou de água, falou de capina, falou de irrigação, de matéria orgânica do solo, de reduzir a erosão, ainda tem essa questão de não espalhar tanta doença. E mais um fator, por exemplo, lá no sítio a gente só tem a tomatinha, né, o gramado, né? E toda hora ficava dependente, pô, Aurélio, pelo amor de Deus, ele está precisando passar o dinheiro e ficava dependendo dos outros. Hoje não precisamos mais. Então a gente vai fazer a palha, só jogar na frente a semente e espalhar. É assim que se faz a palha, igual semear a pasta. Você joga a lanço, você pode fazer em linha e tal, mas o mais fácil é jogar a lanço. E aí vem, só passa a rotativa aí, poderia passar para trás, com cuidado com o pé. Para cobrir. Só para cobrir, pode passarinho. Entendi. Se não fosse problema passarinho, nem precisava cobrir. E aí no caso, quando é herbicida, que é o caso do plantio deles aqui convencional, qual é o... Não, qual é a...
quantos quilos por hectare, porque a gente vai jogar a lança. Você falou, o orgânico você tem que ser mais adensado. Depende aqui não é, o plantio deles aqui não é orgânico, é com herbicida. Então eu pergunto, quanto que a gente joga? Por exemplo, aqui foi usado milho, milheto e aveia. Então, para o milheto a gente trabalha, quando a lança, entre 50 e 100 quilos por hectare, mais ou menos, semente. Isso depende do quê? Do tempo que a gente tem para fazer o milheto. Então, se for trabalhar com o milheto ali bem novinho, o aumenta a prova. Aí a hora que eu tiver na altura do joelho, mais ou menos, a gente já vai, o agricultor já vai dessecar. Isso dá 35 dias de intervalo. Então, às vezes a gente chega no produtor, não tem tempo, eu estou sempre plantando uma lavoura atrás da outra. Mas às vezes você olha, tem uma lavoura suja, final de ciclo, que já não está mais usando, basta passar a semente, bagunçar ali para esconder a semente, 35, 40 dias já está pronto para dessecar. E aí já queima aquela palhada. Aí aumenta a mão, 100 quilos. Se tiver 90 dias de intervalo, vou dar um descanso maior, porque está com problema de carro, batatinha, disso, aquilo. Se for deixar mais tempo, deixa até 90 dias, aí você baixa para 50 quilos. Já para reduzir a quantidade de semente, porque ela vai dar mais fibra, vai dar mais fibra. Tá? E quando você falou milheto, aveia, você plantou junto? Não. Não. Você plantou o milheto depois. O milheto é mais adequado em verão, isso. E a aveia é mais adequada em verão. Agora, pode ser usado. Às vezes eu falo, não estou achando milheto. A lavoura que eu mais gosto como planta de cobertura, o parceiro que falou, é milho. Só que aí eu falo, mas a semente de milho é cara. Não, pode ser milho do paiol, pode ser milho F2, que a gente fala, que é o filho da semente, você colheu lá. Ou pode ser, inclusive, milho variedade, que já tem, milho, só ver se a germinação está boa, porque às vezes esse milho que a gente compra para alimentação, ele é tratado e não germina. Então faz um teste, né, da germinação, está germinando, é só para fazer massa. Então vai nascer milho variedade, milho tudo. Pode fazer mais fruto, né? E planta também, pode plantar não, se quiser, ou pode plantar em linhas, se tiver uma plantadeira, pode plantar de matraca. Aí o agricultor inventa muito melhor do que nós. Também a gente vai, e a criatividade de cada um, pessoas. Nós fomos em Santa Catarina, tinha um produtor, ele jogou a semente de aveia, depois do milharal, milho era para colher, e depois ele passou um portão deitado, tem essa foto lá na palestra, quem estava na palestra viu, um portão deitado, a gente até brinca, olha, um equipamento alemão, porque ia receber de alemão, muito caro, né? Ele deitou um portão e passou com tração animal, um portão, quebrando o milho e escondendo a semente. Ele foi passando, escondendo a semente, estava semeado. Usou herbicida, para não ter competição, e aí só saiu uma vez. Então, isso no morro assim, ó. E outra coisa que fala, não dá para fazer quando direto no morro. Ele fez isso no morro desse jeito, tem as fotos. Lembra aquela palestra? Aí tem o milho quebrado, jogando a semente, e ele passando o boi atrás, com um portão deixado. E no slide, assim, na foto seguinte, eu fui lá 2 meses depois, ele com a aveia fechadinha. Depois era só dessecar a aveia, ou esperar a aveia completar o ciclo. Se a produtor orgânico não precisava dessecar, basta a aveia fecha o ciclo, toma, tá? E aí fazer a poda e plantar. Ele ia plantar a abóbora dessa japonesa, até de cabuto, né? Ele ia plantar a abóbora cabuteada no meio da palhada. Então é de 3 metros. É outra coisa, a gente às vezes planta a abóbora de 3 metros de espaçamento, vai lá e passa a rotativa, né? Para ficar com mato tomando conta, 3 metros de espaçamento, 2 metros de espaçamento. Então às vezes a gente tem berinjela, espaçamento de 1,5 metro, às vezes passa para lavrar a terra para plantar de 1,5 metro, né? Então talvez a gente está gastando aí, no mínimo muito diesel, muita energia, soltando a terra pela, né, da erosão e tudo mais, então a gente pode fazer o preparo localizado. Certo? Então, alguma dúvida? Alguma questão?